Olá, meu nome é Rômulo e assim como eu havia prometido em meu último vídeo, hoje irei fazer um resumo comentado do livro Os Segredos da Mente Milionária, um clássico de T. Harv Eker. Mas antes de começar o resumo, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu me envolvi no meu primeiro grande empreendimento. Mas essa história começa um pouco antes, lá na minha adolescência. Desde muito cedo, a veia do empreendedorismo pulsava forte dentro de mim. E eu sempre tive vontade de aplicar os meus conhecimentos adquiridos na área acadêmica em um empreendimento de verdade, no empreendedorismo. Mas os meus resultados sempre eram de fracos a moderados. E esse meu último empreendimento que eu havia citado para vocês, foi há mais ou menos 2 anos atrás, eu recebi um grande golpe financeiro. Porque eu não sei se é muito dinheiro para você ou não, eu não sei qual é a realidade financeira que você vive hoje, mas eu saí desse último empreendimento com uma dívida de mais de 40 mil reais. E esse era o dinheiro que eu tinha para iniciar minha vida como adulto. Mas, através desse livro e de várias outras ferramentas, eu pude compreender aonde estava errando, o motivo do porquê os meus empreendimentos não estavam dando certo, dar a volta por cima, reverter a situação, me livrar da dívida, conseguir quitar toda a dívida e hoje estar no caminho certo, empreendendo de forma correta e alcançando os meus objetivos. Então eu te convido a compartilhar comigo esse resumo comentado dessa ferramenta fantástica que é o livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos lá? Bom, esse livro trata de um tema central, que é o motivo pelo qual as pessoas estão fadadas a serem ricas ou pobres. E o motivo é a programação mental que é nos passada desde o momento do nosso nascimento. E o objetivo desse livro e também desse resumo é a reprogramação mental, substituindo os paradigmas falhos que recebemos no passado por arquivos de pessoas milionárias, arquivos mentais extraídos de mente de pessoas milionárias. E é preciso compreender que a mentalidade das pessoas ricas, a mentalidade das pessoas milionárias, ela é muito similar, é muito parecida. As pessoas de mentalidade milionária pensam de forma muito parecida e ao mesmo tempo totalmente diferente das pessoas de mentalidade pobre. E esse livro se dedicou exclusivamente ao estudo da mentalidade das pessoas ricas, das pessoas milionárias. E devido à complexidade do assunto, eu vou dividir esse resumo em 2 vídeos, onde no primeiro vídeo a gente vai entender da onde vem a raiz do problema, como a gente é condicionado a pensar de maneira errada em relação ao dinheiro desde o momento em que nascemos, e vamos descobrir como nos desapegarmos desses paradigmas, substituir eles por novos ensinamentos, novos arquivos mentais. E então no segundo vídeo, aí sim, estarei trazendo na prática 17 arquivos mentais que o autor explica no livro, que são os arquivos mentais de pessoas milionárias. Na primeira parte a gente vai tratar sobre o seu modelo financeiro. E antes de mais nada, é importante você compreender que existem ferramentas internas e ferramentas externas do que diz respeito ao dinheiro. As ferramentas externas são os nossos conhecimentos na área de matemática, matemática financeira, contabilidade, empreendimento. Já as ferramentas da área interna são a nossa capacidade espiritual, mental e emocional de lidar com o dinheiro. E nesse sentido, a gente pode, para você e eu poder compreendermos melhor o que o autor quer dizer com isso, fazer uma analogia com um carpinteiro. Não adianta nada ele ter as melhores e mais modernas ferramentas se ele não tiver a inspiração, a capacidade emocional ou a emoção de conseguir transmitir o que ele sente na sua empreitada. Não adianta ele ter a melhor ferramenta se ele não tiver o dom, a capacidade de transmitir isso. E o mesmo se aplica na área financeira. Não adianta a gente ter o conhecimento mais desenvolvido
na parte técnica, financeira, contábil e assim por diante, se a gente não tiver espiritualmente, emocionalmente e mentalmente preparado para lidar com o dinheiro. Então, fica bem claro para a gente entender que os nossos rendimentos, os nossos resultados, eles crescem à medida de como a gente cresce como pessoa. Os seus resultados crescem à medida como você cresce como pessoa. Então, antes de você ter, é preciso você ser. E para fechar essa primeira parte, eu gostaria de usar um exemplo. Muitas vezes você já ouviu uma pessoa com um carro, por exemplo, um carro de luxo, um carro glamuroso, e você imagina, você não fala para a pessoa, obviamente, mas você imagina, poxa, essa pessoa não é merecedora de ter esse carro. Provavelmente ou foi dado pelos pais, pelos parentes, ou ganhou de herança, ou ele financiou o carro, que ainda não era o momento dele ter aquele bem. E muitas vezes também a gente vê uma pessoa, por exemplo, que a gente imaginasse que tivesse o baita de um carrão e anda com um carro simples. Nesse exemplo fica bem clara a diferença entre ter e ser. Da gente ser, a gente pode ter. Se a gente tem antes de ser, a gente logo vai se desfazer desse bem, a gente não vai ter capacidade interna de lidar com o dinheiro ou de lidar com esse bem. Bom, e agora na segunda parte, então você já compreende que você só vai conseguir lidar da maneira certa do dinheiro quando estiver espiritualmente, mentalmente e emocionalmente preparado para isso. Então você vai conseguir entender a partir de agora que algumas pessoas têm um termostato preparado para lidar com milhões, outra para lidar com milhares, outra para lidar com centenas, e outras pessoas ainda têm um termostato programado para trabalhar abaixo de zero. E esse era o meu caso há 2 anos atrás. Eu estava acostumado a lidar com o dinheiro da forma negativa, dependendo de cheque especial, dependendo de cartão de crédito, sempre trabalhando no negativo. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo hoje talvez esteja na mesma situação que eu me encontrava há algum tempo atrás. Então eu gostaria de compartilhar com vocês como eu consegui sair dessa situação. Hoje estou condicionado a lidar com o dinheiro de uma maneira saudável e ainda continuo evoluindo nos meus estudos. Então esse treinamento ele é constante, até o momento em que a gente junto esteja preparado para lidar com milhões, ou quem sabe bilhões, como existem o caso dos bilionários tão conhecidos. E antes de começar a explicar de fato de onde vem a raiz do problema, talvez você esteja se perguntando se nesse vídeo ou nos estudos que eu estou tendo, a gente não está dando muita importância ao dinheiro. Bom, quem tem dinheiro sabe que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. O problema é que a falta dele é um problema gigante. E existe uma verdade absoluta que os estudiosos desse assunto, do empreendedorismo, da área financeira, sabem. Que as pessoas que não tratam o dinheiro como se fosse alguma coisa importante, adivinhe só, elas não têm dinheiro nenhum. Então, assim, dinheiro é uma coisa muito importante. Não é a mais importante, mas a falta dele vai trazer grandes problemas à sua vida. Então, a gente precisa ser condicionado a lidar de uma forma melhor em relação ao dinheiro. E é justamente isso que o autor vai trazer e eu vou tentar explicar para vocês no decorrer do resumo. Agora sim, de fato, entrando nessa segunda parte de explicação. Bom, então vamos ao objetivo principal desse livro, que é descobrir de onde vem a nossa programação mental e de que maneira fomos condicionados a pensar referente ao dinheiro. Então eu te faço uma pergunta. O que você ouvia, o que você via e o que você presenciou no que diz respeito ao dinheiro quando era criança? Provavelmente algumas coisas do tipo: você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Os ricos são gananciosos. Dinheiro não nasce em árvore. É mais fácil
um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. E ainda, eu ouvi muito isso em casa e acho que muitas pessoas ouviram poupe para os dias ruins. Ora, percebam que todas as frases que nós ouvíamos ou até que presenciávamos quando éramos crianças, a grande maioria de nós, eram frases negativas em relação ao dinheiro. Então, a nossa raiz do problema começa lá atrás, na forma como fomos condicionados a pensar em relação ao dinheiro. Então, eu tenho certeza que você em sua família, em algum momento presenciou alguma discussão, às vezes até áspera, em relação ao dinheiro ou à falta dele, ou se você não presenciou diretamente em relação ao dinheiro, mas por alguma coisa que era motivo da falta do dinheiro, certo? Então, a partir de agora, através desses exemplos, eu vou explicar para vocês como somos condicionados e como temos que substituir esses paradigmas. E antes de prosseguir, você deve estar se perguntando, bom, se é uma questão tão simples assim, é óbvio que nós não vamos agir pela emoção que aprendemos quando criança, e sim pela razão. Mas eu lamento informar, esse seu jeito de pensar está errado, porque já é provado cientificamente de que quando nós temos que optar entre a razão e as emoções profundamente enraizadas em nosso subconsciente, quase sempre as emoções vão ganhar. Então essa situação não é uma situação tão simples de resolver. Existem 4 passos básicos para substituirmos esses paradigmas de nossa mente. E antes de ensinar elas, eu gostaria de lembrar para vocês que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. E a partir do conhecimento que você adquiriu até agora nesse resumo, você agora aprendeu que não são mais 4 passos, são 5 passos. A programação mental vai gerar os sentimentos vão gerar os pensamentos vão gerar as ações e as ações vão gerar os resultados. Então, para a gente mudar o pensamento, a gente primeiro precisa mudar a nossa programação mental, que é o que está enraizado profundamente lá nas nossas emoções, lá no nosso subconsciente. E agora, nessa 4ª parte do vídeo, eu vou explicar para vocês os 4 passos para a gente conseguir mudar. Para a gente mudar a nossa programação mental, existem 4 elementos básicos para a gente fazer isso acontecer. O primeiro deles é a conscientização. Primeiro de tudo, você não vai conseguir mudar algo que você não tem consciência que existe. Então, a partir de agora, você deve se conscientizar que você tem uma programação mental falha em relação ao dinheiro. A partir do momento que você se conscientizar, você vai para o segundo passo. O segundo passo é o entendimento. A partir do momento que você se conscientizou que existe um problema, que existe uma erva daninha no seu jardim do conhecimento financeiro, você deve procurar entender como essa erva daninha age no seu subconsciente, para então poder partir para o terceiro passo. O terceiro passo é a dissociação. O que é a dissociação? A partir do momento que você tem consciência que existe um problema, que você entendeu da onde vem esse problema, como o problema surgiu, como ele funciona, como ele te afeta, você vai poder dissociar-se desse problema. O que é se dissociar? É compreender que essa programação mental não pertence a você. Ela foi passada para você por outra pessoa. Então, a partir de agora, você vai ter a capacidade de descartar essa programação mental e substituir ela por uma outra, que a gente vai dar alguns exemplos no segundo vídeo, que é a programação mental de pessoas milionárias. O quarto e último passo é o recondicionamento, que é justamente, depois dos 3 passos anteriores, você substituir, se dissociar do paradigma falho que você tinha antes, da programação mental falha, substituir ela, recondicionar ela por um novo arquivo mental. No nosso caso, nós vamos copiar um já existente na cabeça das pessoas milionárias.
o autor do livro, T. Harv, se dedicou ao estudo da mente milionária. Estudou pessoas milionárias e a forma como elas pensam. Descobriu que todas elas pensam de forma muito parecida, catalogou os arquivos mentais e simplificou para a gente, para que a gente possa pegar eles e absorver para nós, para que a gente tenha a atitude de pessoas que lidam bem com o dinheiro, que fazem o dinheiro prosperar cada vez mais. Então perceba como a mente humana ela é uma coisa complexa. Por quê? Olha, se estamos condicionados, como por exemplo, que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, eu te pergunto, você prefere ser rico ou você prefere entrar com toda a sua família no reino dos céus? A mente humana ela não funciona tão simples assim. Ela vai lá na emoção profunda. Então, somos condicionados de maneira equivocada desde quando somos crianças. Por exemplo, se você, como eu, foi condicionado a poupar para os dias ruins, se você está poupando para os dias ruins, o que vai vir pela frente? Dias ruins. Então, a gente tem que poupar para a independência financeira, para a liberdade financeira. A gente tem que poupar para conseguir atingir um índice de passivo e de ativo, que o dinheiro trabalhe para a gente e que a gente não precise mais trabalhar. A gente não deve poupar para os dias ruins. Percebam a suave mudança do motivo e que faz toda a diferença. Né? Então ainda o autor cita no livro vários exemplos assim, o que você ouviu quando era criança, o que você presenciou em relação ao dinheiro quando era criança e o que você teve como exemplos no que diz respeito ao dinheiro quando era criança, né? Tem uma passagem no livro que diz que uma enfermeira, ela foi, quando criança, num episódio, presenciou a discussão do pai dela e da mãe num restaurante por causa do dinheiro. E a discussão foi tão áspera que o pai dela infartou e ela, quando criança, viu o pai morrer por causa de uma discussão em relação ao dinheiro. Então, eu não sei se você tem uma situação parecida na família, de alguém que adoeceu pela falta do dinheiro ou pela má administração do dinheiro, mas com certeza isso está enraizado de maneira negativa dentro da gente. A gente tem que compreender que esses modelos mentais não pertencem a gente, eles foram passados a nós por outras pessoas. E que a partir de agora, a gente deve assumir que temos consciência desse problema e buscar uma reprogramação mental. Só assim a gente vai poder lidar de forma bem sucedida com o dinheiro. Bom, e para finalizar, o autor ele ensina um exercício que, para te ajudar, além desse entendimento, dessa compreensão que ele nos passou de onde vem a nossa programação mental e como a gente vai fazer para substituí-la, ele nos incentiva a fazer algumas declarações. E no meio do livro, ele descreve essas declarações, ele escreve, e eu vou disponibilizar elas aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você poder fazer. E talvez você seja assim como eu no começo e meio descrente, fale, poxa, que ridículo, vou ficar fazendo essas declarações durante o dia em voz alta, sozinho, é uma coisa meio até vergonhosa, mas, poxa, o que custa? Se de repente você está numa situação que você queira mudar na sua vida, de repente essa ferramenta vai poder te ajudar. Eu posso te dizer que para mim vem dando certo. A minha vida vem se transformando nesse sentido financeiro e eu venho colhendo excelentes resultados. E eu vou apresentar para vocês daqui para frente nessa minha série de vídeos. Então, lembrando a vocês que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição do vídeo uma série de declarações que você pode estar fazendo em voz alta durante o seu dia para ajudar. E só para explicar para vocês o que é uma declaração. Uma declaração não é uma mentira que você vai falar em voz alta, porque o seu subconsciente sabe quando você está falando uma mentira. Por exemplo, você dizer agora, eu sou um milionário. O seu subconsciente vai saber que é uma mentira e ele não vai aceitar. Você vai até criar um sentimento ruim dentro de você. As declarações que o autor monta são projeções mentais que o seu corpo vai projetar no futuro próximo uma situação confortável no que diz respeito à sua reprogramação mental financeira.
E para finalizar, eu me comprometo com você, a semana que vem está postando o segundo vídeo dessa série do livro, o resumo comentado do livro Os Segredos da Mente Milionária. Aí sim, com os 17 arquivos mentais que o autor resumiu para a gente, extraído da mente das pessoas milionárias. E aí você vai poder, com o vídeo 1, estar tendo a conscientização de onde vem o problema e aprendendo como substituir o problema pela solução. E no vídeo 2 tendo então esses dois arquivos mentais, esses 17 arquivos mentais para você poder estudar e substituir. E antes de encerrar, eu te agradeço muito. Se for possível, eu gostaria que você curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal, compartilhasse o vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu te agradeço muito. Se você tiver algum material ou quiser fazer algum comentário, alguma crítica construtiva, eu te convido a estar participando nos comentários. Muito obrigado, meu nome é Rômulo César e até a próxima!